Espero que funcione. Tudo bem, gente? Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite à iOS Rio por ter chamado a gente para trocar um pouco dessas ideias, trazer um pouco da perspectiva da universidade. E aí, falar um pouco do papel da universidade, a gente acaba sempre abordando por dois aspectos. Um aspecto, o ensino. Então, o que a gente tem feito, o que a gente tem tentado ajudar a essa tecnologia ganhar mais o conhecimento de todos, porque eu acho que para a gente adotar uma tecnologia, para a gente fazer uma tecnologia realmente atender ao seu propósito, o primeiro que a gente precisa é conhecê-la com profundidade, porque senão a gente acaba usando ela de forma incorreta. Então, uma das perspectivas que eu pretendo trazer nessa apresentação é esse olhar do ensino. E o segundo, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um campo rico pela amadurecimento da tecnologia, pela incipiência da tecnologia, é um campo muito rico para a pesquisa e para o desenvolvimento, com grandes oportunidades, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista de geração de valor para os negócios. Então, eu vou usar esse meu tempo para tentar compartilhar um pouco o que a gente tem feito na PUC e o que a gente tem ajudado aí, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, o desenvolvimento dessa tecnologia que, particularmente, eu acredito bastante e acho que ela vai trazer resultados muito relevantes aí, num cenário muito próximo. Então, para começar, se eu conseguir, eu queria trazer três pilares que eu acho super importante quando a gente olha para uma tecnologia tão transformadora como o blockchain. O primeiro pilar, que eu acho extremamente relevante, é o olhar de que, de fato, a gente está diante de uma tecnologia que transforma tudo. Ela tem uma mudança muito radical, tanto do ponto de vista do olhar dos negócios, como ela impacta o mundo dos negócios, como do ponto de vista da própria tecnologia, os conceitos como a tecnologia se apresenta. E a gente não reconhece isso, às vezes a gente simplifica o problema. Então, primeiro grande provocação é que eu rebato um pouco essa coisa, não, mas blockchain é simples, é quase um banco de dados, é nada disso, gente. A gente está diante de algo que tem um impacto muito grande na transformação como as coisas são feitas. É uma tecnologia que vai fazer a gente olhar para uma integração de ecossistemas, de diferentes parceiros ou até competidores trabalhando juntos. Isso, para mim, é uma mudança radical como as coisas são feitas. Então, olhar para uma tecnologia que nasce com esse olhar de desconfiança, com essa forma de fazer diferente da maioria, isso, para mim, já é transformador e a gente tem que estar muito consciente de que não é algo tão simples assim. Por isso, compreender a tecnologia é um passo inicial muito importante. Em segundo ponto, é que ela não entra igual em todas as perspectivas e todas as indústrias. Cada indústria tem oportunidades concretas ou até desilusões em relação à adoção dessa tecnologia. Então é importante que a gente olhe com profundidade na oportunidade em cada cenário concreto. E não de forma, vamos dizer assim, canto da sereia, né? A tecnologia vai transformar o mundo, vai mudar tudo. Tudo o quê? O que a gente pode, de fato, com profundidade, compreender como é que essa mudança pode acontecer de forma a entregar valor. Então, algumas coisas são extremamente diferentes para cada indústria, outras têm vasos comunicantes aí, tem coisas verticais que podem ser aproveitadas em diferentes indústrias. E, por último, eu acho que é um campo, como eu já tinha falado antes, muito rico. A gente vê pesquisas, cada hora surgindo outras ideias, protocolos de consenso, novas plataformas que vão otimizar, buscar a escalabilidade ou vão otimizar a distribuição de poder, cada uma com a sua proposta. Então, é um campo de pesquisa muito interessante em que a gente, como universidade, está se propondo cada vez mais a mergulhar e buscar incentivar que as pessoas estudem e busquem profundidade no uso dessa tecnologia e na compreensão dessa tecnologia. E, para falar disso, eu gosto muito dessa curva, ela se repete em diferentes tecnologias, é conhecida como curva, o círculo hype, né? E o que ela mostra? Ela mostra que toda tecnologia, quando ela é aplicada em uma determinada vertical, ela tem um primeiro momento de euforia, a euforia passa e a gente começa a se desiludir, porque a gente acaba achando que ela vai resolver um monte de problema que, de fato, a gente precisava compreender melhor, e a gente cai no que a gente chama da vale da desilusão, para que a gente compreenda com maior clareza aonde aquele valor vai ser entregue, ela pode ser aplicada com eficiência, ela pode mudar a forma como as coisas são feitas. E eu gosto muito ali, se a gente olhar um passado muito recente, há 2 anos atrás, a gente estava numa euforia dos ICOs, todo mundo lançando projetos, o oba-oba, depois veio aquela desilusão, né? Um monte de projeto que foi para o saco, que não aconteceu. Então é normal isso, a tecnologia ela nasce com essa empolgação e a gente precisa compreender. Então, olhando ali para a curva, você vê cenários em que eu acredito particularmente com muita qualidade do potencial transformador de blockchain, por exemplo, em governos. A capacidade de fazer registros que estão acontecendo hoje de forma centralizada, de forma ineficiente, eu acho que é transformador o uso de blockchain em serviços públicos no governo. É transformador também para mim, para toda a cadeia logística. Então você tem ali uma série de oportunidades, alguma ainda num hype de expectativas e outra já entrando num cenário de maior conhecimento, maior profundidade, onde a gente vê as coisas acontecendo de forma mais concreta. E para solidificar isso, eu trago aqui um exemplo, um trabalho que a gente fez de observar como é que os projetos estão acontecendo em uma vertical e ele olhando para governos e serviços públicos, como é que o blockchain está ajudando no registro de terras, como é que o blockchain está ajudando no
processo de votação ao redor do mundo. Então, esse é um trabalho, um relatório temático que a gente desenvolveu lá na PUC, com apoio da FAPERJ, que buscava trazer uma visão mais completa de como é que o blockchain pode agregar valor para olhar para essa vertical de governos e serviços públicos. A gente está publicando provavelmente no início do próximo mês, um olhar também de blockchain aplicado a toda a indústria de óleo e gás. Então, como é que tem sido ao redor do mundo a exploração do potencial dessa tecnologia para essa indústria. Como eu coloquei, nem sempre as oportunidades numa indústria vão se apresentar da mesma forma em outras. Então, é importante um olhar muito cuidadoso. A gente, como academia, tem ajudado a olhar isso de forma holística ao redor do mundo, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento e identificar a oportunidade de olhar o que está dando certo lá fora, trazer para o Brasil, explorar essas diversas potenciais do uso dessa tecnologia, mas sempre com muito cuidado para não ser só um hype, uma expectativa de aplicação da tecnologia. E aí eu cito também um exemplo de pesquisa e desenvolvimento. Esse é um projeto em parceria com a Petrobras, foi citado no painel de manhã como as grandes aplicações do uso dessa tecnologia, a questão da prova de existência, né? Você garantir que um documento, na sua integridade, ele está ali e não foi alterado de alguma forma, que aquela assinatura daquele documento aconteceu de forma íntegra, garantida a autoria de quem realizou aquela assinatura. Então, esse é um exemplo. A gente fez esse desenvolvimento desse projeto e que tinha um desafio que acabou de ser citado aqui pelo Daniel no último painel, que é como é que eu faço trazer usabilidade se você vai usar um blockchain público. Então, o blockchain público, em geral, ele tem essa ideia de que você tem que ter criptomoedas para você poder transacionar. Como é que eu faço uma pessoa normal, dentro de uma empresa, ter que ter moeda para assinar um documento? Isso é inviável. Essa experiência de uso, ela não é uma experiência concreta. E aqui foi uma pesquisa que a gente desenvolveu na PUC de como é que eu crio um sistema de delegação de assinaturas ou delegação do pagamento dos custos pelas assinaturas para que a gente possa gerar a possibilidade de uma empresa corporativa utilizar um blockchain público com todo o seu viés de transparência absoluta, né? Qualquer um pode ter o dado, ele está no mundo inteiro, basta você ligar o computador, entrar na rede, colocar o protocolo, você tem acesso a essa informação. Então, como é que eu consigo trazer esse ideal de transparência para um cenário corporativo em que eu não posso ter cada um possuindo as suas criptomoedas, eu preciso da gestão desses custos dessa aplicação de forma centralizada, de forma corporativa. Então, assim, um pequeno exemplo de como existe um potencial muito rico de compreender como essa tecnologia ela pode entrar no mundo dos negócios, em cenários reais, e a gente tem muito campo aí para pesquisar e desenvolver tecnologia nova sobre essas provocações, sobre esse ideal de distribuição de poder, de criar uma única versão da verdade, aí com diversas frases que várias plataformas têm utilizado para definir essa tecnologia, que eu acho que são muito relevantes e interessantes. E para tentar sintetizar um pouco do que eu acredito, a gente tem visto de grandes usos dessa tecnologia, eu gosto muito desse agrupamento de 4 grandes pilares de iniciativa. O primeiro é quando a gente olha para os registros. Como é que eu vou usar essa tecnologia para garantir, em cenários em que eu tenho algum grau de desconfiança, a integridade, a conformidade daqueles registros, seja para auditoria, seja para transparência, seja para confiabilidade. Então, isso tem acontecido com muita clareza. Por exemplo, eu citei antes registro de terra. Para que eu preciso de um cartório para fazer o registro de uma determinada propriedade, de uma determinada existência de um documento, ou registro de uma música? Então, a gente tem visto aplicações muito interessantes ao redor do mundo com esse olhar do registro distribuído, que eu acho muito rico, uma gama de possibilidades em diversos cenários de negócio para esse olhar de registros. O segundo, que eu acho também extremamente relevante, é exatamente buscar cenários onde eu tenho uma operação com multipartes, ou seja, eu tenho um ecossistema ali trabalhando em conjunto. Então, como é que eu vou criar uma operação tecnológica, digitalizada, informatizada, com tantas partes assim envolvidas? Eu preciso de uma tecnologia que consiga ter uma linguagem comum e que gere confiança entre esses entes envolvidos. Aí eu cito o exemplo sempre da cadeia de suprimento. A gente tem o caso da Maersk, portos aí ao redor do mundo inteiro, sendo exportados mercadorias nos seus contêineres. Como é que eu consigo integrar todos esses portos, governos diferentes, diversas empresas que estão ali remetendo mercadoria, outras empresas recebendo mercadoria, alfândegas que tem que liberar? Olha quanta coisa aqui para gerar ineficiência, né? Acho que a alfândega é um bom exemplo de ineficiência no mundo, né? Não precisa nem dizer só nosso olhar tupiniquim aqui, isso é um problema mundial. E como é que eu posso gerar uma maior integração, fazer os dados fluírem, usando essa tecnologia numa linguagem comum, independente até de plataforma? É um grande campo de exploração e oportunidade para usar a tecnologia para gerar eficiência, para fazer a informação fluir nesses ecossistemas de negócio. O terceiro item, que eu acho que é o mais conhecido e mais natural da gente pensar pela primeira grande aplicação, é como explorar essa tecnologia para gerar de forma descentralizada mercados, seja mercado de ativos completamente digitais, Bitcoin é um belo exemplo dele, ou ativos digitais, que na verdade são espelhados, pode ser em títulos públicos, pode ser espelhados em questões fiduciárias do nosso sistema tradicional bancário, gerando eficiência. Aí eu cito o exemplo recente aqui do BTG, que está investindo em criar um ativo imobiliário
atrelado a imóveis do nosso dia a dia aqui nacionais, como é que eu consigo valorizar e transacionar esse fundo de forma completamente digital, mais autônoma, mais fluida, com maior eficiência. Então, são exemplos. Como é que eu crio esses mercados? Seja ele para transacionar energia. Então, tem uma gama de possibilidades do uso dessa tecnologia para explorar toda essa transação desses ativos nesse ambiente digital, seja ele nativo digital, seja ele inspirado em algum ativo físico. E mais que isso, talvez ali o quarto pilar, o mais intrigante, é exatamente a disrupção, é repensar, reimaginar totalmente como as coisas são feitas hoje. Hoje a gente pensa no Uber, já tem uma empresa que está intermediando o motorista com a pessoa que quer ser transportada. Para que eu preciso desse intermediário? Vamos reimaginar isso, vamos pensar isso, como é que eu começo a fazer funcionar de forma mais autônoma, mais descentralizada. A gente teve o exemplo aqui das DAOs. Então é muito interessante que a gente tenha uma oportunidade, nesse exemplo mais de destruir ali o intermediário, mas para diversas outras aplicações, como é que eu repenso como as coisas são feitas, como eu imagino novas formas de funcionar. Eu diria que é uma provocação, é um campo muito rico de oportunidade, talvez não tão convidativo para o cenário corporativo, que já está ali posicionado, já tem ali sua hegemonia, mas é uma provocação muito rica, muito interessante para o surgimento de startups, novos negócios. Então eu vejo esses grandes pilares como um pilar muito rico de aplicação dessa tecnologia, com a grande ressalva que a gente está diante de uma tecnologia cada vez mais amadurecendo, versões da mesma plataforma surgindo o tempo todo. Então a gente tem que estar muito ciente que o momento é um momento importante da gente experimentar, da gente adquirir conhecimento, para que a gente possa sair na frente e alcançar ali resultados gradativamente com a oportunidade que essa tecnologia traz para a gente. E só para não ficar também só na visão geral, eu peguei uma referência, um instituto de pesquisa que fala muito de investimento de capital de risco. Eu vi de manhã também a pergunta, né? Só o Bitcoin ou tem alguma coisa aí que está dando dinheiro de verdade? A pergunta é difícil, né? Porque dinheiro para mim pode não ser o mesmo dinheiro para outra pessoa, com certeza para o Bill Gates, dinheiro para ele é outra proporção, mas eu quis trazer números de forma mais exata de 2 estudos feitos pela TrackXN, que é um instituto que acompanha investimento de risco, e sobre 2 perspectivas. As plataformas que estão recebendo investimento de capital de risco. Então, você tem ali mais do que 316 plataformas levantando mais de $1 bilhão de investimento. Então, para mim, isso é dinheiro. Não sei para quem perguntou se isso não é dinheiro, mas esse mercado está acontecendo. Ele não é só mais uma especulação, ele não é mais só alguém lá numa visão anárquica, ele é realmente um cenário de negócio muito pujante. E mais que isso, mais de 11 mil aplicações que já levantaram alguma natureza de capital de risco, explorando o potencial dessa tecnologia. Então, só um instituto, com o monitoramento que ele faz de capital de risco, mais de 7,5 bilhões de dólares investidos em iniciativas que estão explorando o potencial de blockchain para repensar como as coisas são feitas. Então, queria trazer esses números para a gente não ficar só num cenário de especulação, mas um cenário real de que as coisas estão acontecendo. E citando alguns exemplos, uma experiência na academia, a gente tem, sem dúvida nenhuma, ensinado uma série de alunos de ciência da computação a explorar o potencial dessa tecnologia, mas eu quis trazer um exemplo fora dessa caixa, fora desse tradicional. A gente tem usado toda essa provocação de contratos inteligentes, guardando todo o cuidado da metáfora lá do próprio Vitalik, que hoje em dia já não gosta tanto desse termo, mas eu acho muito rico a provocação de como a gente pode trazer pessoas de outras áreas, como o do direito, a pensar em estruturar o seu raciocínio de forma mais programada para esse novo mundo. E aí, usar a lógica de contratos inteligentes tem mostrado um resultado muito interessante para a gente. Porque é muito mais fácil ensinar, sem dúvida nenhuma, um advogado a pensar a estruturação das condições, das consequências, das obrigações que foram tomadas, do que ensinar ele a programar uma tela de um aplicativo iOS. Então, a gente tem tido muito bons resultados em trazer os profissionais do direito mais para próximo desse mundo digital. Eu acredito fielmente que, independente até qual é a tecnologia, a gente vai ter cada vez mais relações sendo pautadas nesse ambiente digital, e a gente vai ter que ter advogados que saibam lidar com esse ambiente. E por isso eu acho muito rico a gente estar provocando, criando essa discussão multidisciplinar na academia, usando a provocação aí de blockchain para isso. E para não ficar também só em cursos presenciais dentro da academia, eu trouxe 2 exemplos de iniciativas feitas pela PUC, onde a gente disponibiliza conteúdos gratuitos, esses 2 ofertados na plataforma Udemy, onde estão ali uma série de conhecimentos sobre programação de contratos inteligentes, sobre conceitos da tecnologia, onde a gente pode explorar aí mais do que esse talk aqui muito rápido, o potencial da aplicação do que realmente está acontecendo no mundo, do que realmente a gente está vendo de possibilidades de uso do blockchain, das DLTs e dos contratos inteligentes. Então fica um convite aí para vocês, não só nesses 2 conteúdos, como também... Se eu conseguir? Foi. Volta. Não é? Volta aqui.
Só um minuto, pronto. Fica um convite também para vocês acessarem. A gente tem um canal na PUC, chama Ecoa PUC Rio. A ideia é exatamente de ecoar conhecimento. Então, a gente tem feito muitos eventos vocacionados para blockchain, com grandes parceiros aqui no Rio de Janeiro. E a ideia é exatamente trazer cases, né? Ouvir o que as empresas estão fazendo, o que está funcionando, desafios, erros. A gente tem casos muito interessantes ali narrados, até de problemas acontecidos nesse ambiente cada vez mais digital. Então, convido a vocês a conhecerem esse canal, um canal de conteúdo gratuito aí da Universidade, da PUC aqui do Rio de Janeiro. E deixo aí como mensagem final para vocês o lema da universidade. Eu acho que quando a gente tem conhecimento, quando a gente se prepara, tudo fica leve, né? Então, a brincadeira da PUC, quem tem asas, tudo é leve. Então, fica um convite para que vocês possam entrar nessa jornada da provocação, que eu acho que está acontecendo aí com muita coisa pujante nesse universo de blockchain, mas entrar primeiro buscando esse conhecimento, buscando conhecer, porque eu acho que isso é muito rico, a gente torna a jornada muito mais relevante, muito mais assertiva, quando a gente começa da forma correta, começa se informando e preparando aí toda essa jornada. Então, deixo meus contatos aí para quem quiser. Vou deixar... Se eu conseguir? Consegui. Foi. Era para deixar, não tem problema. Estou aqui à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pegar meus contatos. Obrigado aí pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado.